Alô, alô, alô! Quem vos fala é Murilo e está começando o primeiro Be My Guest da história. E o quê? Esse talk show foi criado com a intenção da gente explorar um pouco mais sobre o nosso mundão. Como assim? Na verdade é bem simples. A gente sempre vai ter um convidado aqui e essa pessoa vai ser de algum canto do mundo. E ela vai explicar pra gente como que é viver na cidade e no país dela. Então, se a gente quiser saber um pouco mais sobre a França, por exemplo, a gente traz um francês. Se a gente quiser saber sobre a Austrália, a gente traz um australiano e por aí vai. É a versão entrevista do Globo Repórter. Onde vivem, o que comem, o que fazem hoje no Be My Guest. E para o programa de estreia, a gente viaja direto para a capital mexicana, onde a gente vai entender esse país além da tequila e do taco. Então, senhoras e senhores, boas-vindas para o meu grande amigo Carlos! E aí, Carlos, tudo bem? Tudo tranquilo com você, meu grande amigo? Quanto tempo? Oi, Mu. Tudo bem? E você, meu? Tudo bem também. Bastante tempo que a gente não conversa. Meu. Como tá tudo por aí? Tá de boa? Tranquilo, né? As coisas acontecendo aqui no Brasil e no mundo, nessa pandemia maluca, mas seguimos vivos. Bom, eu quero começar agradecendo a você por aceitar o convite, né? Pra gente poder fazer essa nossa conversa. Não, de nada. De nada. E dizer que você, na verdade, é um dos responsáveis, né? Porque toda essa minha ideia, ela se teve na viagem que eu fui visitar você no México no final de 2014 para passar o Natal e o Ano Novo aí com você. Então, a partir dessa viagem eu consegui ter essa ideia de, a vida em um país ela é muito diferente da vida de turista, né? Então, ser turista é uma coisa e ser um cidadão desse país é outra. Porque quando eu viajei para sua casa, fui mais do que eu fui como se fosse um cidadão, né? E não como um turista, porque você me levou para lugares diferentes, então a ideia se deu por conta disso. Então eu acho que vai ser bem interessante a gente poder abordar um pouco mais sobre a cidade do México, que é onde você mora, e a cultura mexicana em geral. Também é importante ver que, além de você ter vindo e ter ficado como um cidadão assim típico, é importante também ver que as situações e as diferenças que existem entre esses dois países, por mais que sejam Latinoamérica e muito similares, quando você está no lugar, no momento e vivendo o dia a dia, você vê que realmente tem bastantes coisas diferentes, né? Bom, estou falando de dois países do terceiro mundo, da América Latina, que são assim os maiores dessa zona da América Latina mesmo. Mas imagina, se você for fazer uma comparação entre um país do primeiro mundo da Europa e um da Ásia, e assim, aí se dá uma diferença, né? Mas aqui o que quero dizer é que, mesmo sendo tão parecidos, pode ser tão diferente, né? Exatamente. E você ainda consegue falar bem melhor do que eu, porque você morou um tempo no Brasil, né? O pessoal não sabe disso, mas você morou... Quanto tempo foi? 3 anos ou um pouco menos? 3 anos, sim. Foram 3 anos no Brasil. Sim, uns 2 meses, uma coisa assim. Foram 3 anos no Brasil, então você ainda consegue traçar esse paralelo bem melhor do que eu. Mas a ideia aqui é falar um pouco mais só sobre o México, claro que essas comparações entre Brasil e México... Com certeza. Mas a ideia é falar um pouco mais sobre o México. Bom, e você é natural, né? Você nasceu na cidade do México, certo? Sim. A cidade do México, você morou em São Paulo, é uma loucura assim como São Paulo, só que eu acho que você classificaria como mais louca ainda do que São Paulo, certo? Sim, completamente. Porque bom, não completamente por falar assim muito mais, mas por cima, assim. São Paulo tá forte, mas o México ainda tá mais. Mas ali na cidade do México eu percebi que era uma coisa ainda mais intensa. Por que você acha que as coisas são assim? É por falta de estrutura? É porque o povo não tá nem aí? Ou então é porque a cidade, por ser a mais desenvolvida do país, ela acaba atraindo tanto a migração interna? Como que você classifica isso? Esses 3 pontos que você falou. O primeiro da estrutura, que foi o primeiro que você falou. A estrutura da cidade do México foi uma coisa que começou a crescer, que nem aqui que falam, tem um ditado que diz que a erva que está mal sembrada acaba crescendo para qualquer lugar, né? Então, assim começou a cidade do México, mais ou menos tinha uma estrutura boa assim no começo e começou a crescer até que chegou um ponto onde as cidades que ficavam, as cidades, mas os pueblinhos, as coisinhas que ficavam meio longe acabaram ficando dentro da cidade, porque começou a crescer assim tão forte que já não deu para
ter uma estrutura, né? Então, muito errado aí, como se foram fazendo as vias, as estradas, as coisas para chegar a um lugar e outro, e isso faz que as pessoas também sejam igual, né? Não tenham respeito pelas leis de trânsito, é toda uma bagunça muito grande que você deve ter visto. Aqui ninguém respeita onde você pode estacionar, aqui ninguém respeita os limites de velocidade, aqui ninguém respeita muito isso, então é complicado. Mas você se acostuma um pouco nos horários, tem rodízios que nem em São Paulo, mas o que se tenta fazer hoje em dia é usar as bicicletas, habilitar umas faixas de bicicletas ou melhorar um pouco o sistema de transporte público, que também aqui é muito deficiente em comparação com o Brasil, por exemplo, com São Paulo, que eu conheci, que acho também ruim, mas não tão ruim como o nosso, mas sei lá, é isso. Criaram ciclovias aí na Cidade do México, então, agora? Criaram. E a população, ela vem usando bastante a ciclovia ou não? Tá começando bastante bem, né? Primeiro colocaram aqueles postinhos onde você coloca a bike, onde você pode usar ela uma meia hora, 40 minutos, e a gente está aproveitando que a nossa cidade do México, é tudo plano, né? Retinho assim, então dá para andar bastantes quilômetros e recorrer bastante e fazer tudo de boa. Estão começando já nesta pandemia agora, fecharam aí umas faixinhas em avenidas bem importantes, onde normalmente estava lotado de trânsito, e estão começando a fazer bastante. Falam por aí que daqui a que essa pandemia termine e tudo isso aí, vai ter menos para que você usar seu carro, porque você não vai ir para um prédio para trabalhar que nem você fazia. Agora, pouco a pouco, as empresas estão se tocando que não precisam de gastar esse tipo de coisas, de você ir no seu prédio todos os dias, trabalhar de 9 a 6 e tudo. Estão começando já meio que se adaptar um pouco ao home office. Exatamente. Bom, uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu fui aí, né, pela pesquisa que eu fiz, está em torno de 2.200 metros acima do nível do mar. Para mim, que nunca tinha ido para uma cidade tão alta, fez uma certa diferença na questão da respiração. Eu lembro que quando a gente ia visitar lá os lugares que a gente ia caminhar, não chegava a ficar ofegante, mas a minha respiração ela aumentava um pouco. Como que é o clima aí na Cidade do México? É bem interessante. Eu poderia te falar, não sei, pelas cidades que eu já fui e onde já morei, que tem sido 3 grandes cidades, que foi em Madrid, em São Paulo e na Cidade do México, que tem sido o melhor lugar para morar em quanto ao clima. Porque, né, sei lá, é aqui típico o ano inteiro que você sempre de manhã você vai ter que colocar uma jaquetinha, alguma coisa para se cobrir, pelo menos a garganta, alguma coisa. Durante o dia vai sair o sol e vai estar de boa, você vai poder vai conseguir tirar a jaquetinha, estar de camisetinha que nem agora, ou uma social. E durante a noite vai ter que colocar outra vez. Isso é o ano inteiro você tem que fazer isso, né? Ou seja, às vezes durante a época de dezembro, janeiro e fevereiro, você tem que colocar uma coisinha à parte, talvez uma luvinha, talvez, poucas vezes você faz, mas tem que fazer assim, tem que tomar uns cuidados um pouquinho mais fortes durante o frio. E aqui, no verão chove, então todos os dias tem chuva lá pelas 3 da tarde. A Cidade do México é um clima muito seco, então chove uma meia hora e depois se limpa, depois que parou de chover, e como é tão seco, umas 2 ou 3 horas já está começando a ficar todo seco nas calçadas e tudo, e fica já bem tranquilo, como se não tivesse chovido. Então é assim quase sempre. Às vezes chove tanto, pode ser que chove um dia, chove outro, chove tantos dias que já fica meio entupido, né? Pela tanta chuva e o lixo que está como fala ali no subsolo, das águas negras, como fala?
no esgoto, mas é porque é uma coisa que acontece sempre, cada ano, mas é assim, muito bom, sempre tem os 18, 20 graus da cidade do México são invejáveis no mundo inteiro. Bom, mudando agora um pouco de assunto, indo para o turismo aí no México. Quando eu, pelo menos, penso em turismo no México antes de conhecer tudo, etc., uma das primeiras coisas que vinha na minha cabeça, não a única, mas uma das primeiras, era exatamente Cancún, né? A gente sempre ouve falar de Cancún, das praias, de águas cristalinas e etc e tal. Só que o México, ele vai muito além de Cancún, né? Principalmente porque, como eu fui lá aí na cidade do México, tem bastante coisa para se fazer na capital do país, né? Eu queria que você pudesse dissertar um pouco sobre quais são as coisas mais importantes, o que a gente não pode deixar de fazer, qual que é o ponto que você mais gosta, enfim. Bom, isso que eu ia te falar agora. A cidade do México é uma cidade bem cosmopolita, tem muita influência logicamente, europeia, bastante, não tanto que em Buenos Aires, que acho que é a primeira da América Latina, quanto à estrutura, em quanto à arquitetura e bastantes tradições, também São Paulo tem, em quanto a tradições. Mas, bom, tem aqui, sei lá, mil coisas, e todas essas coisas que vou te falar agora estão envolvidas, além de tudo, com a parte dos astecas, que é uma cultura bem importante, milenária, que muita gente tem que, pelo menos, dar uma olhadinha aí, porque está considerada, bom, não está ainda considerada, mas é uma das coisas que deveria estar dentro das 7 maravilhas modernas do mundo, né? Que é uma das pirâmides que fica a uns 100 quilômetros da cidade, que é uma pirâmide que, na minha opinião, e eu acho que certezamente na tua também, é maior e até mais surpreendedora que as pirâmides que estão lá perto de Cancún, que se chama Chichén Itzá. Uma pirâmide imensa, muito grande, muito chamativa, onde moravam os astecas. Sei lá, a cidade do México tem um monte de igrejas, o turismo católico que tem a cidade do México, que é a parte que estou te falando que a gente acabou entrando por causa dos espanhóis, virou uma coisa bem interessante, porque além de todas as construções e arquiteturas que temos aqui no centro, que foi uma coisa que foi se expandindo de um jeito inexplicável, existem bastantes igrejas e centros espirituais da época muito bem conservados. Além de tudo, outra das partes interessantes é que as artes no México começaram a ter uma explosão super interessante quando ainda existiam bastantes espanhóis na época que trouxeram bastante, influência do que na época se fazia na Europa. E então temos bastantes pintores, os museus que hoje em dia são museus, mas que foram as casas deles, como a famosa Frida Kahlo, que são um dos outros atrações que tem o país. Talvez, não sei se ainda já chegou no mundo inteiro, mas que era aquela mina que tinha uma sobrancelha completamente Frida Kahlo é única. Bom, essa Frida Kahlo lutava um pouco pelos direitos das mulheres, e bom, isso, algumas pessoas sabem disso, outras vão saber com o tempo, porque está indo tão rápido isso aí. E mais outros artistas que chegaram acabando exiliados pelo que acontecia na Espanha depois, com aquelas guerras que tiveram na época do Franco, que foi isso que te falava da ditadura que tiveram lá. E, bom, virou uma mistura muito interessante, porque além disso temos bastantes gastronomias bem interessantes, como, bom, não sei se vai chegar mais para frente, mas um tema bem importante do México é a gastronomia, né? Não é o que se escuta do Tex-Mex que as pessoas falam no mundo inteiro, que tem virado uma coisa gostosa, lógico, para muita gente que se adapta a cada país, mas é um patrimônio cultural, né, de toda a humanidade. Então, o que fazem muitos chefes de cozinha mexicanos ou de fora é fazer fusões com nossos produtos, como o maíz, o chocolate, o arroz, o feijão, coisas que se consumiam desde as épocas dos astecas e maias.
e fizeram umas fusões muito interessantes que hoje em dia tem bastante aceitação e tem vários restaurantes com as famosas estrelas Michelin, não sei como seja a pronunciação. E bom, cada um dos bairros, são vários bairros, mas posso falar que uns 10 deles têm algumas atrações mais interessantes, além de que, bom, pode ser pela parte culinária, pela parte histórica, pela parte que você pode ver o que México é como país, a parte da cidade do México que é muito peculiar e diferente das outras cidades do país, que é assim como onde vieram todos e fizeram sua riqueza e começaram a trazer todas suas tradições dos outros mini cantinhos do país e se misturaram com outras e virou uma nova que é a da cidade do México, de um jeito, e por outro lado, sei lá, a comida da rua, por outro lado, é muito arborizado, por outro lado, não sei, bastantes das religiões que também vieram além da católica, fizeram suas partes, como a religião judeia, sei lá, há muitas coisas que você pode ver por aqui, e uma das opiniões, bom, muito repetidas que eu já tive de pessoas que vieram de outros países que a gente acolheu elas, e mientras elas sabiam que tinham onde chegar na cidade do México, incluindo você, foram que se esperavam outra coisa da cidade, né? Mesmo que a gente levava eles em lugares onde a gente sabia que acontecia, cada uma das vezes que a gente levava nesses lugares que a gente achava que podiam ser muito icônicos do país e tudo, como os mariachis, a luta livre, que é como se fosse um vale tudo, que na verdade no final é um espetáculo, a beber tequila ou beber qualquer coisa na rua e ir passear, comer na rua também, as misturas, sabores, a pimenta, que é uma coisa que também é muito característica nossa. Todo mundo acabou falando que esperava uma coisa muito mais simples e mais feia da cidade, né? Que você tocou no assunto culinária. Qual que é a sua comida favorita, dentre todas as que você comeu aí já na sua vida inteira? Ixi, eu acho que aqui a gente tem bastante tipos de tacos, que o taco significa aquela tortilhinha, aquela massinha fininha, onde você pode colocar um recheio, e no nosso caso a gente tem bastantes tipos de carne desses recheios, né? Tem, por exemplo, uma que é feita a um molho de porco que chama pastor, tem tipos de carne que nem vocês, os cortes, que é diferente o corte, um pouco o sabor da carne, mas a mistura que você faz com a salsa, que é a pimentinha, e o tipo de carne foram das primeiras coisas que fui comer logo chegando ao aeroporto. E às vezes a gente acrescenta um pouquinho de limão e coentro e cebola e, bom, chega milhões de coisas, né? Eu acho que foi isso, às vezes alguma sopa, que nem a galinhada de vocês, a nossa consumé de pollo. São várias, na verdade eu não posso te falar uma delas, mas eu acho que sim, um dos tacos pode ser. O esporte no México, como que ele é? Ele é bastante variado, porque aqui no Brasil, como você sabe, é futebol e os outros. Como que é aí no México? É futebol também e os outros, ou tem alguma coisa que é um pouco mais difundida também? Sim. O futebol, lógico, por cima de tudo. Não sei por que a gente é tão assim, tão a favor do futebol. Bom, lógico, é um esporte bem interessante. Ainda não somos tão apaixonados que nem vocês ou os argentinos. O mexicano tem 1 ou 4 por aí que estão por aí, sim, são muito bons no meu critério, na minha opinião, mas também não é para viver disso. Do que a gente tem que viver, onde a gente tem sido campeão várias vezes e tudo, é o boxe, por exemplo, que é uma coisa que se precisa bastante mente, bastante técnica e tudo, e se vive bastante interessante também, num ponto muito mais baixo que o futebol. Também temos o beisebol, que é bastante, a gente copia muito as tradições dos Estados Unidos, mas o México tem algumas coisas que podem ser boas para isso, porque se vive mais no norte do país, mas a gente
tem essa tradição de jogar beisebol. E sendo vizinho, o México sendo vizinho da maior potência mundial, do país mais rico, do país que sempre quer ditar as regras, do país que mais exporta cultura para o mundo inteiro, como é ter esse vizinho? Em geral, como que você enxerga os Estados Unidos sendo seu vizinho? Para muitas coisas é bom, para muitas coisas, lógico, vai deixar coisas ruins, como, por exemplo, as coisas ruins primeiro. Se supõe que as drogas são feitas para levar para eles, né? Então tudo passa pelo México e aqui isso aí complica bastante porque o narcotráfico deixa muita morte, né? Por ali, pelo caminho até chegar até o consumidor, né? Isso tem sido um negócio que tem bastantes anos dando grana e vai continuar e todo mundo acaba sendo parte dele, mesmo você comprando 1 gramo de maconha, você comprando várias coisas para colocar numa cidade inteira, né? E bom, as outras que eu te posso falar que são boas é que, por exemplo, no nosso caso sei lá, fica muito perto. Os Estados Unidos, um voo da cidade do México a das cidades mais perto, grandes de lá, dá 2 horas. Então você pode, neste caso, ir fazer shopping, né? Uma coisa que vocês e nós somos muito a fim de fazer, somos muito a fim de comprar e quer fazer. Como aqui a gente pode se dar esse luxo de ir um final de semana México, Houston, 2 horas, sexta tarde, você volta no domingo e comprar tudo que você quiser e Muito bom, ó, então para terminar aqui, é o último quadro do nosso programa. Eu não pensei no nome ainda, mas eu vou pensar com o passar do tempo. Inclusive, você que está assistindo aí, se quiser dar um nome, pode sugerir. Eu vou te falar 2 opções, tem que me falar ou uma ou outra, beleza? Ok. Vai chamar o ping-pong, tá? O ping-pong. Ping-pong. Então, ó, você falou que a sua comida favorita do México era o taco, né? Para generalizar. Era o taco aí de Pastor. De pastor, por exemplo. E você viveu muito tempo aqui no Brasil. Qual que era a sua comida favorita aqui no Brasil? Strogonoff. Então, estrogonofe ou taco de pastor? Não, taco de pastor. Quem tem que pagar pelo muro que o Trump quer construir? O México ou os Estados Unidos? Estados Unidos. Futebol que joga com o pé ou futebol americano? Futebol, soccer, joga com o Soccer que joga com o pé. Cerveja ou tequila? Cerveja. Yo te quiero con limón y sal ou Viva México, cabrones? Viva México, cabrones. Muito bem. E a última, eu quero que você diga para mim uma palavra ou uma pequena frase que você acha que eu não vou conseguir falar, algo que seja bem difícil para eu tentar reproduzir. Eu já tinha falado uma que você não vai falar agora, mas vão ser 2. Uma é La Jarra Roja. La Jarra Roja. Mas mais ou menos. Mais ou menos. E a outra apareceu nestes dias que minha namorada não consegue. E a minha namorada fala muito bem. Muito bem, que o significado é o churrasqueiro, que é o cara que faz o churrasco. Aqui no México se diz parrillero. Parrillero. Você conseguiu até. Foi bem? Foi bem. Bom, eu quero te agradecer então, meu amigo, por esse papo que a gente teve aqui. Foi muito produtivo e foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Foi a nossa primeira entrevista. Teve bastante informação. E é isso. Quero te agradecer bastante e espero que a gente consiga dar continuidade com outras pessoas vindo aqui conversar comigo de outras partes do mundo. Com certeza. Você me avisa quando as outras comecem a ser criadas. Vamos ver como rola. Muito obrigado a você. Como rola. Muito obrigado a você. Um beijo para os seus pais, para a Má e outro para você. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro Be My Guest da história. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comenta aqui pra gente quem vocês querem ver, que país vocês querem saber, que a gente vai atrás. E fica ligado nos nossos próximos vídeos. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima. Esse já foi.